Eu estava procurando emprego com a garota que era minha namorada. Eu já trabalhei antes, mas ela não. Eu fui office boy aos 15 anos, fiquei 2 anos, até que a firma fechou. Aí fiquei desempregado. Quando completei 18 anos, pensei que seria mais fácil arrumar alguma coisa. Minha namorada passou o final de semana inteiro vendo anúncio de empregos em jornal, para ela e para mim. Tinha um que pareceu interessante, é para recepcionista em uma loja de autopeças e oficina mecânica de carros importados. Imaginei que deveria ser coisa chique. Ela me disse que eu devo ir lá. Resolvi tentar. Telefonei para o local e atendeu um cara, que era um dos vendedores. Ele me disse que a vaga era para mulher, mas que o dono está tão desesperado para contratar uma pessoa, porque a antiga recepcionista já foi embora, que eu poderia falar com ele e ver se rola. Como moro longe, acordei cedo no dia seguinte e fui até lá. O ônibus estava lotado, como sempre, mas não tinha outro jeito. Se eu demorar demais, outra pessoa poderia conseguir a vaga. Cheguei no endereço e achei o local muito legal. Uma pessoa que estava na entrada da loja me disse para ir falar com o dono, que estava no escritório. Eu fui até o local, mas a porta estava fechada. Fiquei na frente esperando, acho uma meia hora. Aí apareceu uma pessoa, abriu a porta, e perguntou quem eu era. Disse meu nome e que queria falar com o dono da empresa a respeito do emprego. Ele me disse que a vaga era para recepcionista. Eu disse que estava interessado. Ele pediu que eu entrasse no escritório e aguardasse um pouco. Depois de um tempinho ele voltou e foi muito gentil comigo. Explicou que queria uma moça para a função, que é preciso saber usar o computador, atender bem as pessoas, etc. Eu disse que tinha feito um curso de computação e poderia dar conta do serviço. No final eu deixei com ele o telefone da minha vizinha, que eu uso para recados, porque não temos telefone em casa. Saí de lá achando que ele não iria me contratar. 3 dias depois ele me ligou e disse que queria me contratar. Pediu que eu voltasse ao escritório dele. Eu fiquei radiante, finalmente iria ter uma chance em uma empresa que parecia ser muito boa. Fui até a casa da minha namorada para contar a novidade, ela também ficou muito feliz. Começamos a fazer planos. No dia seguinte eu voltei ao escritório da pessoa que iria ser meu patrão, talvez até um pai para mim, porque ele parecia ser muito legal. Ele perguntou se eu queria uma água ou café. Eu aceitei, estava me sentindo importante. Ele começou falando que também começou a trabalhar na adolescência, que isso é bom, mas que é preciso estudar também. Falou um pouco da história da vida dele, que me pareceu fantástica. Eu adorei ver como uma pessoa pobre pôde ter subido tanto na vida. Depois ele começou a falar de como a empresa funciona. Disse que disciplina é importante, que cumprir horário é fundamental, que não admite faltas ou atrasos, porque senão a coisa degringola. Eu respondi que eu concordava, que minha mãe tinha me criado assim. Ele pediu que eu ficasse de pé e tirasse a roupa. Pensei que o cara queria ver se eu tinha tatuagem, porque ele deve achar que tatuagem é coisa de mau elemento. Como não tenho nenhuma, fiz exatamente o que ele mandou. Depois ele pediu que ficasse de costas e apoiasse a mão na parede. Eu fiquei desse jeito, mas me incomodei quando ele perguntou se eu gostava de ficar pelado na frente de um outro homem. Será que ele estava achando que eu era viado? Eu fiquei sem saber o que fazer e respondi que eu me garantia, não via problema nenhum em ficar pelado na frente de homem. Fiz uma brincadeira, disse que preferia ficar pelado na frente de mulher. Ele pareceu não achar graça. Ele perguntou, muito sério, se eu tinha namorado e se eu transava com ela. Eu estava ficando cada vez mais incomodado com a situação e respondi: sim, tenho namorada. O senhor está pensando algo ruim de mim? Não estou pensando nada. O que quero saber é se você quer mesmo este emprego. Nessa hora eu me virei e comecei a me vestir. Disse que queria sim um emprego, que eu não era vagabundo e estava precisando trabalhar para ajudar minha mãe. Ele ficou me olhando, pareceu que ele gostou quando eu disse que estava mesmo precisando trabalhar. Ele ficou em silêncio. Então perguntei: devo começar amanhã? Ele respondeu: depende. Quero que você traga sua namorada aqui antes. Não esperava essa resposta.
Será que ele queria ver se eu tinha namorada mesmo, para ter certeza que eu não era viado e que era um cara sério, com namorada fixa? Achei esquisito, mas pedi para ligar para ela, que com certeza poderia vir no mesmo dia conhecer meu futuro patrão. Então liguei para ela, expliquei que ele queria conhecê-la. Ela não entendeu direito, mas disse que estava a caminho. Ele me pediu que ficasse do lado de fora do escritório esperando, porque tinha outras coisas para fazer. Depois de umas 2 horas chegou minha namorada. Falei com ela que o dono da empresa queria ver se eu era um rapaz sério. Pedi que ela se esforçasse para causar uma boa impressão. Ele disse que queria conversar sozinho com ela. Fiquei esperando do lado de fora. Uns 2 minutos depois, ela saiu da sala e me disse: "Vamos embora, depois eu te explico." Eu perguntei o que tinha acontecido, mas ela disse que queria ir para casa imediatamente. Eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa e ela me disse que não, mas que queria ir embora naquele mesmo momento. No caminho, ela me disse: "Ele me mandou tirar a roupa e eu recusei." Ele insistiu, parecia bravo, mas mesmo assim eu não concordei. "Acho que você mandou bem. Onde já se viu? Isso não tem nada a ver. Mas não vamos contar isso para ninguém." "Ok. Acho que isso é melhor mesmo. Não vai dar para trabalhar naquela empresa, que pena." "Me desculpe. Está tudo certo. Acho que não iria ser legal." Um lance me deixou bolado. Minha namorada teve uma entrevista para um emprego e eu fui dar uma banda no shopping em Iguatemi. Eu não curto muito esses lugares, mas era o que tinha para fazer enquanto eu esperava ela. Eu estava olhando a vitrine de uma loja com umas camisetas maneiras, quando chegou uma coroa ajeitada e puxou conversa comigo. A coroa era bonita, parecia rica, e eu dei papo. A conversa dela era meio estranha, mas gente rica é assim mesmo. Fomos tomar uma coca e ela perguntou onde eu morava. Eu disse o nome do bairro maior, que abrange o meu, o que não seria mentira. Ela fez outras perguntas e eu quis saber por que ela estava fazendo tantas perguntas. Ela disse: "Simples curiosidade." E ficou rindo como se houvesse algo além de simples curiosidade. Eu nunca fui chegado em coroa, mas aquela era até bonitinha e estava parecendo fácil. Achei que valeria a pena. Perguntei se ela era casada. Ela disse que sim, na lata. Disse que não fazia sexo com o marido. Nessa hora percebi que a coroa não estava afim apenas de conversa. Eu não esperava que uma coroa bonita fosse me dar papo. Aliás, foi ela quem começou. Como estava rolando, não seria eu quem iria correr do pau. Então pedi o WhatsApp dela. Ela me deu e ainda pediu o meu. Ficamos andando de bobeira no shopping até que ela parou na frente de uma loja de bolsas. Nessa hora parece que ela perdeu um pouco o interesse por mim. Não sei se eu mandei mal quando pedi o WhatsApp dela. Logo depois chegou um cara da idade dela, acho que não era o marido. Ela nem se despediu de mim. Os dois ficaram conversando e eu fui embora, pois a entrevista da minha namorada já deveria ter acabado. Na dúvida, liguei para a coroa no dia seguinte para ver se rolava alguma coisa. O telefone tocou, meu coração disparou, mas deu caixa. Liguei mais 2 vezes, mas também deu caixa. Achei então que ela não queria falar comigo. Deu meia hora e, ainda com o coração disparado, resolvi insistir mais uma vez, aí ela atendeu. Conversamos um pouco. Eu disse que poderíamos sair para algum lugar e ela perguntou o que eu gosto de fazer. Eu disse que gostava de ouvir música, beber uísque, essas coisas. Obviamente eu queria parecer mais velho e fino. Ela disse que conhecia um lugar onde eu poderia beber uísque. Nessa hora, pensei, como arrumar grana? O local que ela tinha escolhido deveria ser caro e eu não poderia falar com ela que eu não tinha dinheiro. Talvez ela fosse até pagar a conta, mas e se ela não pagasse? Aí tive uma grande ideia. Falei com ela assim, de brincadeira. Ok. Como você escolheu o lugar, você vai pagar a conta. De outra vez eu escolho e aí eu pago. Ela riu da minha piada e topou. Marcamos de nos encontrar no mesmo dia. Quando eu cheguei lá, ela estava com um embrulho de presente na mão. Achei que o presente poderia ser para mim, sei lá, mas não era não. Ela parecia muito feliz por me encontrar e pensei que eu poderia comer a coroa naquele dia mesmo, se tivesse sorte.
Daí a pouco chegou uma amiga dela e as duas ficaram conversando. Eu fiquei na minha. A minha coroa mostrou o presente que ela tinha ganho. Era uma bolsa de mulher. As duas pareciam muito animadas com o encontro e com a bolsa. Só depois disso eu fui apresentado para a amiga dela, que sorriu para mim e disse: que rapaz bonito, você tem bom gosto para tudo. As duas continuaram conversando, falaram assuntos de casamento, eu até tentei prestar atenção, mas não consegui muito bem. Eu estava no segundo uísque disposto a aproveitar. Se eu não comesse a coroa, ao menos iria aproveitar o dinheiro dela e encher a cara de uísque bom. Depois a amiga foi embora e a coroa falou: minha amiga gostou, te achou um gatinho, mas eu disse que você já tem dona. Não entendi direito a frase, se a dona seria a própria coroa ou a minha namorada. De qualquer forma, era um elogio. Ficamos conversando um pouco mais e eu percebi que a coroa estava a fim de me dar. Aí insinuei: o bar que você escolheu é muito legal. Mas será que nós poderíamos ir para um lugar mais tranquilo, onde pudéssemos ficar mais à vontade? Ela parece que não entendeu, ou fingiu que não entendeu a minha proposta. Lugar tranquilo. Ah, eu pensei que você gostasse só de lugares animados. Claro que eu gosto. Mas agora seria legal se a gente fosse para um lugar onde eu pudesse te beijar. Ora, menino, eu sou casada. Por isso mesmo, não posso te beijar em público. Menino danado. Ela então deu uma risadinha safada e disse que iria pensar. Terminamos nossa birita e ela disse que conhecia um lugar para irmos em seguida. Então ela me levou para um motel na Zona Norte. O lugar era chique e vi como é boa a vida de gente rica. Chegando no quarto, ela foi logo tirando a minha roupa. Parecia que ela era o homem. Fiquei um pouco incomodado, porque não estou acostumado com mulher assim. Mas deixei rolar. A coroa era bonita e estava sendo gente boa comigo. Ela chupou, ficou de quatro e disse para eu pegá-la por trás. Eu entendi que não era para comer a bundinha, ela queria apenas ser comida naquela posição. Comecei fazendo o serviço e ela foi logo gemendo alto, gritando, coisa que eu nunca vi igual. Também, pudera, o marido deve ser um coroa que não pega ela nunca. Ficamos descansando depois da trepada. Ela então me disse: hoje eu vou pagar, porque estou com dinheiro. Mas não vai ser sempre assim. Claro que não, da próxima vez eu pago. Acho que não haverá próxima vez, porque eu não vou ter grana para pagar nada e mesmo se tivesse não gastaria com uma coroa. Na verdade, quem tem que pagar sempre é a coroa. Se ela não quer gastar, azar o dela. Parece que ela leu meus pensamentos e disse: não é sempre que eu tenho dinheiro. É que um amigo me deu essa bolsa de presente, mas vou dizer para meu marido que fui eu que comprei com o dinheiro que ele me dá de mesada. Tive uma surpresa legal, o cara da oficina mecânica me ligou para dizer que quer me contratar para trabalhar com ele. Na hora, eu fiquei entusiasmado com a ideia, mas agora não sei não, aquele lance de mandar a gente tirar a roupa foi muito estranho, acho que o cara é tarado demais. Fico com medo de ir trabalhar lá e dar alguma merda. Conversei com a minha namorada, ela acha que o emprego será bom para mim, não só por causa da grana, mas também porque é uma oportunidade de começar a fazer alguma coisa. Mas continuei em dúvidas. Então resolvi ligar para a coroa. O problema é que eu não consegui contar a história toda e ela não entendeu. Se eu tivesse um pai, com certeza ele iria me ajudar. Mas como não tenho, preciso me virar sozinho. Eu sinto muito inveja das pessoas que têm uma família completa, eu nunca tive, por isso estou nesta situação ruim, morando em um bairro pobre sem emprego. Conversei novamente com a minha namorada e perguntei como tinha sido exatamente o encontro dela com o dono da oficina. Ela então me respondeu: olha, o cara é meio esquisito mesmo. Mas quem é normal neste mundo? Não fiquei convencido e liguei para a coroa de novo, desta vez para perguntar se ela não conseguiria um emprego para mim. Ela falou que talvez conseguisse com um amigo dela, um cara legal. Me deu o número do telefone do cara e disse que eu deveria ligar para ele, mas que primeiro ela iria conversar com o tal amigo. Depois de uns dias consegui falar com um amigo da coroa. Ele foi super simpático e me ofereceu o emprego de office boy, dizendo que se eu trabalhasse bem,
com o tempo seria possível uma colocação melhor. Por causa disso foi fácil para mim recusar o emprego do cara maluco da oficina e aceitar o do escritório do amigo da coroa. Eu comecei a trabalhar lá, o trampo era tranquilo, não era a relação comum de office boy. O cara foi muito legal comigo. No começo, ele sempre estava de bom humor, era divertido e falador. De repente, porém, começou a ficar mais sério e quieto. Parece que ele estava se separando da mulher e isso o estava deixando chateado. Eu cheguei a sair com a coroa mais 2 vezes. Na última vez, comentei que não estava mais com a minha namorada, que o caso tinha acabado. Pensei que a coroa iria gostar disso. Ela não disse nada, ficou quieta, e depois perguntou: quem foi que terminou? Eu disse que a coisa estava ficando ruim, mas quem tinha terminado, ao final, tinha sido eu. Não era verdade e ela pareceu perceber que eu estava mentindo. Depois disso ela não me telefonou mais, nem atendeu meus telefonemas. Achei muito estranho, mas não liguei muito. Estava mais triste por causa da namorada, que eu realmente gostava e estava sentindo falta. Mas, pelo menos, eu estava empregado e com possibilidade de melhorar de vida. Demoraram vários dias, mas minha namorada me ligou para dizer que queria falar comigo. Fiquei animado, pois eu queria que ela voltasse para mim. Combinamos então de tomar umas cervejas no barzinho perto de casa. Eu cheguei lá e fiquei conversando com o dono, que é muito amigo meu. Fazia um tempo que eu não falava com ele, contei que eu estava trabalhando e estava gostando. Daí a pouco minha namorada, que até então era ex-namorada, chegou. Sentamos à mesa, começamos com uns papos nada a ver e só depois fomos para o que interessava, que era o fim do relacionamento. Então ela me disse que estava em uma fase confusa da vida dela, mas que gostava de mim e queria continuar comigo. Obviamente eu aceitei tudo que ela me disse, pois estava triste sem ela. Tentei parecer compreensivo, embora não tivesse entendido direito porque o relacionamento tinha acabado. Eu queria saber, mas não perguntei muito. Afinal de contas, ela queria voltar e eu também. Aquela noite foi ótima. Fomos dormir juntos na minha casa e no dia seguinte fui trabalhar, como de costume. Na hora do almoço eu aproveitei para dar uma voltinha e percebi uma grande confusão no trânsito. Tinha até carro dos bombeiros. Imaginei que seria algum incêndio. Voltei ao trabalho e percebi que o pessoal estava comentando a respeito de um cara que tinha pulado de um prédio perto do nosso. Ninguém sabia se tinha sido assalto, se o cara estava drogado ou simplesmente queria mesmo se matar. Passou um tempinho e veio a notícia mais bizarra que poderia existir. Quem pulou do prédio e morreu era o cara legal que tinha me dado o emprego. Ninguém sabia direito por que ele tinha feito aquilo, mas surgiu a conversa que era por causa da separação dele. Parece que a ex-esposa estava com outro. Algo assim. Eu fiquei muito surpreso e triste. Não imaginava nunca que uma coisa dessas pudesse acontecer. Então liguei para a coroa para falar que o amigo dela tinha morrido. Não sei se eu queria que ela me explicasse algo ou só para dar a notícia. Ela não sabia ainda. Fiquei com a impressão de que talvez eles não fossem muito amigos, porque ela pareceu não ligar muito. Eu precisava falar com alguém, então telefonei para minha namorada. A reação dela foi de horror e olha que ela nem conhecia o cara. Bem diferente da reação da coroa. Esse mundo é mesmo muito estranho. Em seguida chegou um gordo que era amigo do cara. Ele parecia muito abalado. Acho que essa é a reação de uma pessoa normal, ficar chocada quando alguém pula de um prédio para se matar. Ouvi o gordo falar algo a respeito de uma doença que tinha de ser tratada. Acho que foi isto. O cara estava doente e preferiu se matar de uma vez para não ficar sofrendo. Provavelmente a doença não tinha cura. Bem, morrer também faz parte da vida. Depois de algum tempo, as coisas ficaram normais e ninguém falou mais no assunto. Eu me lembro que naquela época eu estava vivendo uma vida boa, pois conseguia pagar as contas e ainda sobrava um dinheirinho. Era a primeira vez que isso acontecia comigo. Então planejei levar minha namorada para passar um final de semana na praia. Um amigo meu tinha uma casa em Caraguatatuba, que não era grande, mas tinha ônibus direto para a praia. Aliás, dava até para ir a pé. A casa era sem frescura, e melhor de tudo, eu poderia dormir em um quarto só com a minha namorada. Eu armei o esquema todo e a convidei para o final de semana.
Eu imaginei que ela iria adorar a ideia, mas ela pareceu em dúvidas. Mas eu fui fazendo todos os preparativos assim mesmo, pois tinha certeza que ela iria topar. Isso realmente aconteceu, mas o final de semana não foi tão bom quanto eu imaginei. Pegamos o busão na rodoviária e minha namorada ficou calada a viagem toda. Fomos para a casa do meu amigo, onde fomos muito bem recebidos pelo cara e pela família dele. O pai do meu amigo é um cara muito engraçado, eu adoro conversar com ele. Estávamos todos papeando na varanda, e quando vi, minha namorada tinha sumido. Fui até o nosso quarto e a encontrei. Ela disse que estava cansada e queria dormir. Eu achei que ela estava cansada. No dia seguinte, fomos para a praia, aproveitando que o tempo estava bom. Ela estava estranha, parecia que não estava curtindo o lugar, e chegou a dizer que não sabia se realmente gostava de mim. Eu disse que achava que ela gostava de mim sim, tanto quanto eu gostava dela. No final, a conversa foi outra. Ela disse que me amava e coisa e tal. Claro que fiquei bolado com esse papo esquisito. Passaram alguns dias e ela veio novamente com uma conversa de que não sabia se eu era o cara certo para ela nem se ela era a garota certa para mim. Nessa altura eu fui ficando já de saco cheio, mas não falei nada. Porra, se não quer ficar comigo, que me dissesse na cara, sem conversa fiada. Eu fiquei com vários pensamentos na cabeça a respeito desse lance. Foi difícil pegar no sono, pois eu me imaginava conversando com ela, querendo que ela me dissesse se estava afim de mim ou não, se fosse para acabar, que acabasse logo e de uma vez por todas. No dia seguinte, de manhã, quis falar com ela a respeito do nosso relacionamento. Parecia que eu era mulher, querendo discutir a relação. Na verdade, eu só queria que ela ficasse comigo do jeito que era antes. Se não desse, paciência. Mas o papo não rolou. Ela disse que não tinha nada acontecendo e que as coisas eram assim mesmo. Mas claro que estava acontecendo algo. Ela me deu o pé na bunda alguns dias depois, dizendo simplesmente que tinha decidido terminar tudo. Eu quis saber o motivo, mas ela não disse e ficou por isso mesmo. Bem, ao menos fiquei sabendo que não iria ter volta e eu teria de partir para outra. Não tinha nada em vista, mas sabia que algo iria pintar. Eu imaginava que iria aparecer alguma outra garota, mas não foi isso que aconteceu. O que rolou foi com um cara. É estranho, porque eu não sou gay. Mas foi o que aconteceu. Até hoje não entendi direito. Acho que foi culpa da minha ex-namorada. Obrigado, pessoal. Se você gostou desse relato, curta e compartilhe com seus amigos. Ajude nosso canal a crescer se inscrevendo. Afinal, é de graça. Grande abraço e até a próxima. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared.